Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, mais uma vez, pela nossa Rádio Boa Nova, estamos apresentando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Como fazemos toda semana, estamos estudando o livro Chico Xavier na Intimidade. Hoje nós vamos ver um bolo, a história de um bolo que Chico Xavier ganhou, mas eu queria que nós prestássemos atenção, você, rádio ouvinte, a beleza da mediunidade de Chico Xavier. Era realmente algo espantoso como Chico Xavier se conduzia, a sua mediunidade genuína. E aqui eu gostaria de fazer um comentário que eu julgo ser importante nesse momento. Nós conhecemos a mediunidade pela qual os espíritos participam da vida do médium, mas eu gostaria de elencar a mediunidade de Chico Xavier na condição de uma mediunidade que pertence a ele. Nós chamamos de mediunidade anímica. Chico era tão grande que a maior parte disso que acontecia, que ele usava muitas vezes o nome dos espíritos, era dele mesmo, que ele não queria constranger as pessoas que ali estavam. Então é importante nós podermos compreender o quanto Chico Xavier contribuiu para que nós pudéssemos definitivamente ter essa obra fantástica que ele legou para nós. Então, nós gostaríamos de iniciar o nosso programa, mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia pela Rádio Boa Nova com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Lembrando que o nosso programa nunca teve e nunca terá a finalidade de endeusar o Chico. O nosso compromisso é trazer histórias fidedignas, fiéis, deste grande médium que deixou saudades e que, pelo seu exemplo, pode ser um estímulo a todos nós. Numa das belas conferências do querido irmão Newton Boechat, guardamos mais ou menos um lindo caso de Chico Xavier, o qual abaixo procuramos sintetizá-lo. Aqui, André, antes de nós entrarmos na história, Newton Boechat foi um grande espírita, também do Rio de Janeiro. Ele morou um tempo em Belo Horizonte e depois ele mudou para o Rio. E Newton Boechat tinha uma coisa, ele era um orador extraordinário, tinha uma memória, numa época que não tinha slides, numa época que não tinha, ele participava do grupo espírita Luiz Gonzaga, enquanto o Chico psicografava, ele comentava, fazia palestras pelo Brasil, era um senhor orador que nós tivemos décadas atrás. E é interessante notar que muitas das histórias que o professor Ramiro Gama conta são histórias de pessoas que estavam ligadas a eles, junto de Chico Xavier, que contava essas histórias e então foi colocado no livro para nós entendermos um pouco a grandeza de Chico Xavier. Então conta, em determinada rua de São Paulo, residia uma senhora viúva que desejava conhecer pessoalmente o querido médium de Uberaba. De uma feita, soube que moradores da casa vizinha iam em caravana à cidade de Uberaba para assistirem a uma sessão do Chico Xavier. E pediu à dirigente da caravana para, em outra ocasião, lhe ser permitida tomar parte e levar um presente para o Chico, a quem de longe, mesmo sem conhecê-lo, muito estimava. Vimos há uns dias atrás um ex-ministro da Marinha que admirava o Chico e enalteceu sua personalidade. E hoje nós estamos vendo uma senhora anônima, residente na cidade de São Paulo, viúva,
e que tinham o mesmo apreço pelo Chico. E nós vamos ver como é que foi o contato do Chico. Será que o Chico, com a fama que ele já tinha, ele só ia em casas de pessoas importantes? Como é que era o tratamento do Chico com pessoas simples? Nós vamos ver na história de hoje. E eu gostaria até de dar um depoimento pessoal. Eu nasci numa casa onde meus pais eram católicos. Todo domingo nós éramos levados para a igreja, para a missa. Participei de todo aquele crescimento dentro da igreja, não é? Participei da crisma, participei do batizado, tive toda aquela sequência natural que a Igreja Católica oferece aos seus frequentadores, não é? Mas mamãe pouco sabia ler. Mas era interessante que eu me lembro que mamãe adorava ver livros de Chico Xavier. Ela tinha uma verdadeira admiração por Francisco Cândido Xavier. E eu me lembro quando criança, mamãe às vezes tinha acesso a um livro e ela ficava todo contente, aqueles livros pequenos de mensagens, onde ela se maravilhava com a figura de Chico Xavier. E aqui é uma história semelhante a essa. Essa senhora tinha um carinho muito grande por Chico, sabia que uma vizinha frequentemente ia nos trabalhos na casa de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, e ela então pede, olha, será que na próxima viagem, nessa caravana, a gente chamava Caravana do Amor, né, André? Eu fiz tanta caravana por Itatiba, aqui mesmo em Itapira, cheguei a levar ônibus lotado de pessoas, nós chamávamos a Caravana do Amor, não é? E a gente levava, André, uma quantidade muito grande de alimento para o Chico, mas também levávamos uma quantidade enorme que o próprio Chico um dia me pediu. Nós levávamos sabonete, um sabão, que era um sabão neutro, para o Hospital do Pênfigo, para dar banho naquelas crianças. Aquelas crianças do pênfigo, que é o fogo selvagem, não é? Pênfigo foliaceus, que é o nome científico, que as pessoas só podiam tomar banho com esse sabão neutro. Era um sabão aqui da IP, neutro. Então a gente fazia uma campanha, as pessoas compravam, nós enchíamos ali aquela parte de baixo do ônibus e levávamos para Uberaba. O Chico mesmo pedia para a gente levar isso. Agora eu estou aqui me lembrando daquilo que a gente fazia, né? Às vezes passa o tempo e a gente nem se lembra desse quadro, né? Mas vamos ver um pouquinho mais, André, o que aconteceu, porque a mulher queria levar um presente, não é? Foi-lhe concedido o pedido. Meses depois, nossa irmã, que chamaremos de Dona Deolinda, tomou parte da caravana em visita ao humilde e estimado médium e levou-lhe de presente um bem feito e lindo bolo, feito com muito amor e com muita alegria. Ela fez ela deu o que ela tinha naquele momento. Então fez o bolo, preparou, embrulhou e foi com muito amor levar até Chico Xavier. Olha que gesto bonito, levar para aquele espírito, aquele encarnado, não é o caso do Chico, que ela tinha tanta veneração, tanto respeito. Mas interessante, né? O que esse bolo poderia ter de diferente, não é? Para que pudesse vir a ser contado numa história envolvendo Chico Xavier. Porque Chico não recebeu um bolo, recebeu milhares de bolos. Chico não recebeu um presente, recebia milhares de presentes. Não é? Mas por que essa história veio parar num livro, né? Lembrando que a história foi contada numa palestra pelo orador Newton Boechat, e que o professor foi numa palestra ou numa conversa mesmo, e o Newton Boechat contava essa história, e o professor Ramiro Gama, ouvindo, anotando, colocou no livro que estamos estudando. E lá chegando, entregou o bolo ao Chico. Na parte final da sessão, Chico ficou contentíssimo e, ao parti-lo, pensou um pouco e disse:
Veja, André, Chico era dessa característica, né? Veio um bolo para mim, vamos cortar o bolo, todo mundo come um pedacinho do bolo. É como a gente está vendo aqui a última ceia de Jesus, não é? Onde eles ali reunidos em torno de uma mesa, puderam então ter aquele momento mais importante com Jesus, porque Jesus alertou eles, não é? Um há de me trair, o outro há de me vender, outros hão de se afastar de mim, não é? Então Jesus também naquele momento deu um grande ensinamento para todos eles, não é? Então cortaram o bolo, mas até aí, André, o que poderia ter ocorrido para que pudesse então, de uma forma de algo interessante acontecesse para que pudesse vir essa história no livro, né? Vamos ver o que aconteceu. Irmã Deolinda, perto de nós, está o espírito de uma simpática velhinha que diz que foi sua avó e foi quem lhe deu a receita deste bolo. Dona Deolinda chorou de satisfação e emoção, dizendo ser isto uma verdade. Eu me lembro das suas próprias histórias com o Chico. O Chico ele tinha uma mediunidade extraordinária, ele captava minudências, perguntando por familiares que estavam do lado, dando características de familiares, falando nomes ou apelidos para a pessoa se identificar. Veja, essa senhora nunca esteve ao lado do Chico. Essa mulher nunca se correspondeu com o Chico. E ela foi numa caravana, igual essa mulher, tinha muitas outras pessoas do lado do Chico. E o Chico descreve a pessoa, olha, estou vendo aqui uma senhora que mantém a característica de uma velhinha, que apresenta ser sua avó, fulana de tal, e está me informando que foi ela quem te ensinou a fazer este bolo. A mediunidade, isso daí parece uma coisa tão simples, não, de simples não tem nada. Mostra que a mediunidade do Chico era um campo aberto. Olha, a gente está falando desse estudo com médiuns. Hoje, a gente tem bons médiuns, mas hoje a gente não tem uma Ivone, hoje a gente não tem um Peixotinho, hoje a gente não tem o Mirabelle, hoje a gente não tem um Chico, hoje a gente não tem esses personagens que se fossem ser estudados mediunicamente, esses médiums substituem os 4, 5 mil que estão sendo a pesquisa. O próprio Eurípides Barçanufo. O seu desdobramento consciente. Então, o Eurípides Barçanufo chegou a fazer um parto materializado. Não é, a gente não está falando de uma mediunidade, então, simples. Então, esses médiums, eles eram de uma capacidade. E se eles eram tudo isso, imagina a mediunidade anímica de Jesus. E uma coisa interessante, né, que passa assim desapercebido numa história como essa, às vezes a gente ganha alguma coisa, a gente põe no cantinho para levar embora para nossa casa, para dividir com os nossos familiares. Chico pegou aquele bolo e dividiu para toda a gente que estava ali. Vamos cada um cortar um pedaço e comer um pedaço desse bolo. E essa história me lembra uma outra de um livro que eu ganhei um exemplar, do senhor também, ganhamos do Caio Ramaciotti, da GEM, São Bernardo do Campo, em que é um livro, não é do Caio, é da GEM, mas de um outro amigo do Chico. E em que esse personagem, ele vai falar de uma história, ele estudava medicina em 1959, estava em Uberaba, amigo de Valdo Vieira, e ele foi participar de uma tarde do abacateiro. E chegou uma vizinha que chegou com um bolo de quibe frito. Ela havia feito o quibe, fritou e levou para o Chico. O Chico pediu um canivete, partiu os quibes que lá estavam em vários pedaços pequenos, o grupo não era tão grande assim na época, e o Chico passou o quibe para toda a gente, pediu licença, porque a pessoa deu para o Chico o quibe, e o Chico pediu licença para partir, igual esse caso do bolo, cortou em pedaços pequenos e deu para as crianças, para os velhinhos, deu para todo mundo. Então, uma história parecida, a gente vê que o Chico ele não guardava para ele. Bom, mas agora nós vamos ver uma história, né, que agora vem o teor da história verdadeira, nós vamos ver o fundo dessa história. Chico não conhecia Dona Deolinda,
Chico nunca viu falar da avó de Dona Deolinda, que foi quem ensinou ela a fazer aquele bolo, né? Aquela velhinha simpática. Mas agora nós vamos ver um fundo de uma tragédia que aconteceu e que realmente foi evitada a tragédia graças a essa senhora. Não foi só porque cedeu a forma do bolo ou a receita do bolo. Olha que interessante, né? Eu gostaria que você, rádio ouvinte, prestasse bastante atenção nessa história. E continuou o Chico dizendo: ainda que, tempos atrás, evitou que um dos seus filhos menores morresse queimado. A senhora estava orando numa igreja, perto da sua casa, e o espírito da sua avó lhe chegou, uma vela acesa, perto do berço do seu filho menor, e o vento alcançou o véu do mesmo, que está se incendiando e em via de queimar o menino. Dona Deolinda correu, chegou ainda em tempo, em sua casa, a apagar o véu que, incendiado, já envolvia o berço e o menino. Olha, além do Chico falar que a receita foi passada pela avó, que já era um fato que a moça confirmou, o Chico também conta uma segunda história narrada por essa avó. Essa avó diz que um dia, estando Deolinda na igreja, rezando, perto da sua casa, ela envolve a neta e fala: olha, corre para tua casa, porque o teu filho está em vias de morrer queimado, ele é pequeno, ele não tem como se proteger disso. É coisas que é somente uma mediunidade limpa como a do Chico. Por isso que as pessoas que falam do Chico, criticando, têm que conhecer quem era Chico Xavier. E também, André, poderíamos colocar nessa história um outro ponto muito interessante, é que Chico Xavier mostra que essa avó salvou o neto, não é? De maneira veemente, porque conta que o fogo já havia pego no berço, já havia pego naquele véu que a gente coloca de protetor para que os bichinhos não venham picar as crianças que estão ali deitados, não é? E quando ela chegou, foi só o tempo de tirar aquilo ali e tirar a criança. E aí mostra, igual essa história, todos os dias nós temos igual. Isso mostra como que os nossos familiares que estão equilibrados do outro lado intercedem pelos seus entes amados. Aí fica patente como que nós somos amparados e orientados pelos nossos familiares ou amigos espirituais, que é uma pena que a gente leva a vida muito no negativismo. Tudo não dá certo, tudo é difícil, reclamamos de tudo, mas igual essa senhora, essa avó, tem aos milhares. E a gente vê, né, André, o reconhecimento do Chico, porque o Chico entendeu que aquele bolo estava impregnado tanto amor por aquela mulher que tinha tanta vontade de conhecer Chico Xavier, por aquela mulher que salvou seu próprio filho sob orientação da sua avó, que já estava em estado de espírito, que orienta ela para que saísse da igreja às pressas e voltasse para casa, que o filho ia morrer queimado. Então nós vemos, André, a mediunidade. Isso eu volto a repetir o que eu iniciei o nosso programa de hoje. A mediunidade anímica. Isso pertencia ao Chico. A grandeza do seu espírito. Somente um espírito de grande evolução, como a de Chico Xavier, tem noção do futuro, tem noção das coisas, porque o Chico vivia no mundo físico e no mundo espiritual de maneira igual. Chico não sabia o que é os espíritos, Chico não sabia o que é os encarnados. Chico tinha a dupla visão de maneira tão ampla que ele mesmo, certa feita, André, revelou que ele não podia tirar a carta de motorista quando ele ganha um carro em Uberaba.
E os amigos perguntaram, por que, Chico? Você é tão inteligente, você vai passar fácil, você não precisa depender dos outros para te levar aqui ou te levar ali. Você mesmo pega o carro e vai. O Chico diz, eu não posso. E depois de muita insistência, os amigos perguntam, Chico, mas por que você não pode? E o Chico então diz, porque eu não sei o que é o mundo físico e o que é o mundo espiritual. Então isso é uma coisa muito séria, né, André? Sem dúvida. E a mediunidade do Chico, ela foi se purificando com o depassar do tempo. Mediunidade, ela precisa de estudo, ela precisa de prática. Eu me lembro que os 2, 3 primeiros anos da mediunidade do Chico de psicografia, ele guardava num baú e quando Emmanuel apareceu na vida dele, pediu para queimar tudo. O Chico passou também pela fase do laboratório. E era um médium extraordinário. O Chico, as faculdades mediúnicas que ele deu provas, nós vemos que os livros dele são estudados hoje em faculdades no Brasil, fora do Brasil. Cientificamente, não tem uma palavra de André Luiz que ele colocou que a ciência desmentiu até hoje, pelo contrário. Emmanuel, por exemplo, nos fala no livro Há 2000 anos que antes do Vesúvio envolver toda aquela cidade, Pompeia, Herculano, quando o vulcão entrou em erupção, Emmanuel fala no livro Há 2000 anos, na década de 40, que a cidade teve um tremor antes. Hoje, os historiadores já estão falando que antes do Vesúvio entrar em erupção, teve um tremor. Emmanuel já falava disso na década de 40. A mediunidade do Emmanuel era fantástica. Emmanuel falou para o Chico, Chico, eu escrevi uma carta ao imperador romano, quando eu estava lá em Cafarnaum, falando da descrição de Jesus. E uma hora essa carta vai aparecer. Apareceu essa carta de Emmanuel. E é uma coisa interessante, né, André? Eu volto a repetir sempre. A gente tem dúvida se tudo isso pertencia a Emmanuel ou se também pertencia à grandeza de Chico Xavier. Chico Xavier tem um espírito de grandeza tão grande igual a Emmanuel. Só que muitas vezes, imagina se o Chico fala isso, André, por si próprio. Ia parecer soberba, né? Ia parecer soberbo. Olha, Chico está dizendo uma coisa, quer ser mais do que é. Chico Xavier, André, recebeu a sua mãe, uma mulher que era lavadeira, tão simples. Parentes de escravos. Parente de escravo, nunca sentou num banco escolar. Falando dos planetas, falando de um planeta, que é o tal do Chupão, que depois de 70 anos foi comprovado pela NASA. Então aqui agora, André, tem um encerramento. Como é que essa irmã se sentiu? Acho que é importante a gente ver o fechamento, né? Dona Deolinda não se conteve, derramando lágrimas de emoção. Foi ao encontro do Chico e o abraçou, agradecida pela graça recebida, e que era um pagamento sincero, humilde, valioso para ela, por retratar uma dádiva inesperada e autenticar o espírito de sua avó. Aí nós encerramos mais uma história que simplesmente refuta a ideia de que o Chico foi um simples médium. Não, o Chico, com todo o respeito, simples médium somos nós. Nós somos simples médios. O Chico não tinha nada de simples médium, não. O Chico Xavier, abaixo de Jesus, que era um médium de Deus, Chico Xavier foi o maior médium na história. Eu convido todos que nos ouvem a me mostrar um médium que foi mais completo do que Chico Xavier. E também, André, nós poderíamos afirmar categoricamente, há muitas pessoas que dizem assim, quem conviveu com Chico, e nós até temos um nome que as pessoas chamam de chiquistas, não é? São chiquistas, fala do Chico porque foi amigo dele. Na verdade, nós temos que estudarmos Chico Xavier como estudou a NASA de maneira totalmente adversa. Analisar a obra de Chico Xavier, o que ele fez. Então, Chico está lá preocupado, o que as pessoas pensam, o que as pessoas não pensam. Chico está lá preocupado se alguém vai defender a sua obra ou não vai. Não está. Sua obra é genuína, uma obra pura do Cristo,
que veio trazer uma grande parcela de contribuição para a ciência. A ciência que há poucos dias atrás deu mais uma comprovação daquele livro de André Luiz que fala sobre a glândula pineal, onde o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fez um estudo comprovando que realmente a glândula pineal é a glândula da vida. E agora um grupo de cientistas da USP, vem reafirmar que a mediunidade faz com que o médium se torne uma criatura mais emocional, onde ela repassa aquilo que o espírito sente. Isso comprovado cientificamente. Nós estamos encerrando o programa de hoje. O programa passou rápido. Agradecemos muito pela oportunidade que estamos tendo do estudo, pela oportunidade que estamos tendo de estudar a vida do Chico, e nós encerramos convidando a todos para participarem conosco do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é realizado pelo YouTube, através do canal A Caminho da Luz, TV A Caminho da Luz. Então é youtube.com/TV A Caminho da Luz. O Evangelho vai ao ar toda terça, a sábado, às 19h30 e também aos domingos, às 18 horas. Então anota aí, www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Vai ao ar de terça a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Você é o nosso convidado. Queridos amigos, gratidão pela sua companhia, o nosso rádio ouvinte da Rádio Boa Nova, nosso carinho, nossa alegria por recebermos tantas mensagens nas nossas redes sociais de vocês que nos acompanham semanalmente. Um beijo no coração de todos e o programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.